Melquisedeque é um dos personagens mais intrigantes sobre os quais a Bíblia fala muito pouco. Ele é mencionado apenas em 3 livros da Bíblia. Ele é brevemente introduzido em Gênesis 14, através de Abraão. Deus havia dito a Abraão para deixar seu país e parentes e se mudar para uma terra que ele lhe mostraria, prometendo fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, tornar seu nome grande, abençoar os que o abençoassem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã com sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, as riquezas e as almas que havia acumulado, e viajou para Siquém e Canaã. Então ele armou sua tenda a leste de Betel. Devido ao aumento massivo dos animais de Abraão e Ló, os dois decidiram que era melhor se separar. Após a separação, Ló se mudou para Sodoma. Não demorou muito para que a localização de Ló o colocasse em apuros. Ló foi pego no fogo cruzado entre 5 reis cananeus e 4 reis do leste. Durante a conquista dos 5 reis cananeus, os exércitos orientais tomaram espólios da região, incluindo Ló e sua família. Abraão soube que Ló havia sido capturado, então reuniu seus 318 homens treinados para resgatar seu sobrinho. Com eles, Abraão perseguiu os exércitos até Robá, ao norte de Damasco. E de fato ele trouxe de volta seu parente Ló e seus bens, assim como as mulheres e outras pessoas. A ousada empreitada militar de Abraão libertou muito mais do que Ló e sua família. É aqui que Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, versículo 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque significa rei da justiça, e Salém significa paz. A cidade de Jerusalém, por exemplo, significa cidade da paz. Como resultado, essa pessoa também é conhecida como o Rei da Paz. O incomum sobre ele é que ele é tanto um rei quanto um sacerdote. Reis governam sobre o povo, enquanto sacerdotes servem como intermediários entre o povo e Deus. Nenhum judeu jamais ocupou ambos os cargos. Melquisedeque é mencionado na Bíblia para explicar a posição de Jesus aos seguidores de Cristo. Melquisedeque é descrito em Gênesis 14 como o rei de Salém, mais tarde Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, dando-lhe o dízimo dos despojos de batalha. Gênesis 14, 16. Surpreendentemente, esse incidente ocorreu antes do estabelecimento da linha aarônica, parte do sacerdócio levítico, que mediaria entre Deus e o homem sob a lei mosaica. Melquisedeque não era sacerdote de Israel porque essa nação ainda não existia. Abraão não tinha filhos. Os levitas não se tornariam uma tribo sacerdotal por mais 4 séculos. O rei sacerdote também ofereceu pão e vinho, ambos usados em memória de Cristo. É por isso que o autor de Hebreus diz que Jesus era sacerdote e rei segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao 7. Porque todo sumo sacerdote tirado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, que possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto por si mesmo como pelo povo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, mas somente quando chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade.
Jesus é o verdadeiro e eterno Rei da justiça e paz, e ele é o grande sumo sacerdote que fez a ponte entre Deus e a humanidade. Melquisedeque é um tipo do Filho de Deus. Em um salmo messiânico, Salmo 110, 4, Davi aborda a ordem de Melquisedeque especificamente após descrever a vitória e glória do Messias. Davi diz: "O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Em Hebreus 7,17, o autor de Hebreus se refere a Cristo e cita esse versículo. Portanto, Gênesis fornece o contexto para a identidade de Melquisedeque. O Salmo 110 conecta Melquisedeque ao Messias, e Hebreus capítulos 5, 6 e 7 descrevem a supremacia de Jesus como o grande sumo sacerdote, usando o papel de Melquisedeque como uma ilustração do sacerdócio e reinado de Jesus. Hebreus 7. Este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele encontrou Abraão voltando da derrota dos reis e o abençoou. E Abraão lhe deu 1/10 de tudo. Primeiro, o nome Melquisedeque significa Rei da Justiça, e também Rei de Salém, que significa Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim de vida, tornando-se semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Apenas pense em quão grande ele era. Até o patriarca Abraão lhe deu 1/10 dos despojos. Agora, a lei exige que os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, coletem 1/10 do povo, isto é, de seus companheiros israelitas, embora também sejam descendentes de Abraão. Este homem, no entanto, não traçou sua descendência de Levi, mas ele coletou 1/10 de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. E, sem dúvida, o menor é abençoado pelo maior. Em um caso, o 10º é coletado por pessoas que morrem, mas no outro caso, por aquele que é declarado estar vivo. Pode-se até dizer que Levi, que coleta o 10º, pagou o 10º por meio de Abraão, porque quando Melquisedeque encontrou Abraão, Levi ainda estava no corpo de seu antecessor. Se a perfeição pudesse ser alcançada por meio do sacerdócio levítico, e de fato a lei dada ao povo estabeleceu esse sacerdócio, por que ainda havia necessidade de vir outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não na ordem de Arão? Pois quando o sacerdócio é mudado, a lei deve ser mudada também. Aquele de quem essas coisas são ditas pertence a uma tribo diferente, e ninguém dessa tribo jamais serviu no altar. Pois é claro que nosso Senhor descendeu de Judá, e a respeito dessa tribo Moisés não disse nada sobre sacerdotes. E o que dissemos é ainda mais claro se outro sacerdote como Melquisedeque aparecer, que se tornou sacerdote não com base em uma regulamentação sobre sua ascendência, mas com base no poder de uma vida indestrutível. Pois está declarado: "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." A regulamentação anterior é anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não aperfeiçoou nada, e uma esperança melhor é introduzida pela qual nos aproximamos de Deus. E não foi sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com um juramento quando Deus lhe disse: "O Senhor jurou e não mudará sua mente, tu és sacerdote para sempre." Por causa desse juramento, Jesus se tornou o fiador de uma aliança melhor. Agora houve muitos desses sacerdotes, uma vez que a morte os impediu de continuar em seu ofício. Mas porque Jesus vive para sempre, ele tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar completamente aqueles que vêm a Deus por meio dele, porque ele sempre vive para interceder por eles. Um sumo sacerdote como esse realmente atende às nossas necessidades. Que é santo, irrepreensível, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele sacrificou pelos seus pecados de uma vez por todas quando se ofereceu. Pois a lei designa como sumos sacerdotes homens que são fracos, mas o juramento que veio depois da lei designou o Filho, que foi aperfeiçoado para sempre.
sem pai ou mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim de vida, tornando-se semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Em outras palavras, Melquisedeque aparece na história sem registro de genealogia ou linha ancestral, sem registro de seu nascimento e sem registro de sua morte. A questão é que Melquisedeque parece transcender a existência terrena. Isso faz dele um tipo de Cristo que realmente transcende a existência terrena como o rei sacerdote eterno, sem predecessor ou sucessor em seu alto cargo. Uma implicação do sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é que a lei mosaica era insuficiente para salvar. Se a perfeição pudesse ser alcançada por meio do sacerdócio levítico, e de fato a lei dada ao povo estabeleceu esse sacerdócio, porque ainda havia necessidade de vir outro sacerdote, um segundo à ordem de Melquisedeque, não na ordem de Arão? Pois quando o sacerdócio é mudado, a lei deve ser mudada também. Hebreus 7, versículo 11 ao 12. Não só Jesus é o sumo sacerdote compassivo, Hebreus 14, versículo 14 ao 16. Mas ele também é o rei, Apocalipse 19, 16. Jesus reinará fisicamente como rei em Jerusalém, Salmo 110, 2. E seu reinado será eterno, 2 Samuel 7, 13. Muito parecido com Melquisedeque, que era tanto sacerdote quanto rei, Jesus também é tanto sacerdote quanto rei. Ele é o mediador eterno entre Deus e o homem e a autoridade final como rei reinante, que em breve retornará e estabelecerá seu reino físico na mesma cidade de onde Melquisedeque era, Jerusalém. A questão é que Melquisedeque é um protótipo de Jesus, o verdadeiro rei da justiça e da paz. Como o divino Filho de Deus, ele não teve início dos dias, e como o Senhor ressuscitado, ele não tem fim. Como Melquisedeque, Jesus é tanto sacerdote quanto rei. Tal papel dual era inédito em Israel, onde os cargos de sacerdote e rei eram intencionalmente distintos. Os sacerdotes levíticos não governavam, e os reis não desempenhavam funções sacerdotais. No entanto, semelhantemente ao Filho de Deus, Melquisedeque é uma ilustração do Antigo Testamento do que Jesus Cristo seria. Jesus tem um sacerdócio único que, assim como o sacerdócio de Melquisedeque, traz bênçãos e renova a força espiritual de seu povo com o pão e o vinho da comunhão para que possamos viver em vitória espiritual.